vamos começar o nosso culto. Nós vamos começar nosso momento de reflexão. E sempre lembrando que esses momentos que temos é para adorar a Deus, estudando a sua palavra, conhecendo sua vontade, conhecendo seus planos, seus propósitos, né, na relação conosco. E tem um aspecto aqui que eu queria mencionar que nos leva a conhecer, a ter uma visão ideal a respeito da palavra de Deus. Então a Bíblia é realmente um manual. É um manual. Mas é um manual de acolhimento, né? E isso se torna culto a Deus, ou seja, é um manual que nos ajuda, nos auxilia na adoração a Deus, quando a gente então conhece, não é, o que Ele tem para nós e a gente parte para agradar a Deus em relação às outras pessoas. É um manual de Deus conosco, não é? Como é que Deus age conosco, como é que Deus trabalha conosco, como é que Deus está buscando nos dar condição de sermos agradáveis a Ele, e isso nos leva também como resultado, né, de estarmos atentos em relação às outras pessoas, tá bom? Então, Deus me ama, então eu sou convidado, né, eu sou incentivado, eu sou trabalhado por Deus para amar os outros. Deus cuida de mim, então eu sou incentivado, eu sou motivado a cuidar de outras pessoas. É assim que Deus demonstra seu amor para com as outras pessoas. Ele age diretamente na vida delas e ele age indiretamente através das pessoas que também ele ama e que também ele quer o melhor para essas pessoas, e essas pessoas são canais das bênçãos de Deus para todos ao seu redor, tá bom? Então, a Bíblia tem essa visão. Temos que ter esse entendimento para quando estivermos lendo a Bíblia. Muitas vezes a pessoa usa ou tem a Bíblia como um instrumento de condenação, ou de autocondenação, ou de condenação dos outros. Então, a Bíblia se torna aquele livro assustador, quando na verdade o papel dela é nos conduzir, não é, ao conhecimento do que Deus conhece de cada um de nós e que está tratando de cada um de nós, né? Quem, na verdade, opera, e a gente não pode esquecer isso, quem opera o convencimento do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ele sabe, com todo o carinho de Deus, com todo o amor de Deus, ele sabe trabalhar isso. Quem converte o homem, né? Ele convence e converte, é o Espírito. Ele sabe perfeitamente como conduzir isso na vida de cada pessoa. Aí alguém pergunta, como já me perguntaram, e por que ele não faz? Ele está fazendo. Acontece que o Espírito Santo, ele não é um instrumento que Deus tem para obrigar as pessoas a serem do jeito que Deus quer. Então, o Espírito Santo não é um instrumento de obrigatoriedade, de exigência, de forçar as pessoas a serem do jeito que Deus gostaria, né? O Espírito Santo é um meio de, na vida de pessoas que querem, na vida de pessoas que aceitam, Deus atuar, aperfeiçoar, Deus santificar essas pessoas, tá bom? Então, tudo é feito com muito amor, com muito carinho, com muita paciência, com muito respeito. Deus não força nunca ninguém a nada, tá? O Espírito é que vai convencendo e convertendo e santificando as pessoas, tá ok? Então isso é o que nos move para termos momentos como este de cultuar a Deus, estudando sua palavra e tendo a visão correta a respeito da palavra de Deus, tá bom? Hoje é domingo e o nosso bom dia vai para, né, o PS CAPES, a Casa de Apoio. Essa casa, ela, como já falamos no domingo passado, ela tem sido um instrumento de Deus, uma maneira de Deus
abençoar muitas pessoas, né? Então, muitas famílias, muitas pessoas já passaram ou foram de uma maneira direta ou indiretamente, já foram abençoadas por Deus através desta casa de apoio, tá? E ela está aí, e está funcionando, e continua sendo bênção na vida das pessoas. O nosso bom dia é para ela, para o serviço que ela tem prestado, para as pessoas que ela tem alcançado, que ela tem sido, né? Então, essa maneira de Deus abençoar, e também aquelas pessoas que estão à frente dela, que estão dirigindo, que estão conduzindo as ações da casa de apoio, bem como as pessoas que de uma maneira ou outra têm dado o sustento, têm colaborado, têm contribuído para que a casa de apoio, né, tenha sua atuação, sua presença, sua existência de maneira tão saudável, né, na vida de tanta gente. Tá bom? Então, nosso bom dia é para a casa de apoio e todos que de uma maneira direta ou indireta estão envolvidos com esta obra que o Senhor tem confiado, né, a essas pessoas. Nós temos aqui um hino que nós vamos, então, cantar lendo, né? E, ao mesmo tempo, nós vamos, então, refletir sobre o que estamos cantando lendo, né, na adoração a Deus. Aliás, esse é o ideal. Às vezes a gente está cantando e nem sabe o que é que está cantando, ou não sabe a profundidade do que está cantando e começa a assumir. É por isso que eu tenho dito que esse negócio de chegar aí para as reuniões e cantar, e abrir o peito, e repetir o que todo mundo está cantando, isso qualquer um faz. Agora, já pensou se a gente parasse para refletir realmente o que a gente está cantando, o que é que a gente está dizendo para Deus? Ainda bem que o Senhor compreende, não é? Não nos vê como mentirosos. A gente canta uma coisa, fala uma coisa, a gente insiste em uma coisa, mas na hora do cotidiano, da prática, do dia a dia, a gente faz o contrário. Então ele sabe que aquilo faz parte desses pobres mortais aí que gostam de ficar repetindo coisas, mas na verdade não tem muito, né, não pode confiar muito naquilo que eles estão falando, né? Então essa é uma dificuldade. O título do hino é Amor Sem Igual. Ele diz assim: não tens ouvido do amor sem igual? Né? Você não tem ouvido desse amor sem igual que não há, né, entre os homens? Do amor que teu Deus tem por ti? Tu tens ouvido isso? Né? Tu tens dado atenção a esse amor? Do amor que levou Deus, né, a seu filho entregar. E aí o seu filho é ele próprio. O amor que levou o próprio Deus a se entregar, né, por nós, a se entregar na cruz. Há uma série de momentos aí de entrega dele, né? O apóstolo Paulo lembra que só o fato de deixar o ser Deus e vir tornar-se homem, esse é um dos momentos maiores da entrega de Deus. Talvez até, talvez, é bom depois refletir um pouquinho sobre isso, né? Talvez maior do que a própria crucificação, né? Deixar o ser Deus e tornar-se homem, e sabendo tudo o que iria acontecer com ele, né? Então, fazer isso já era um grande momento de entrega, por causa desse amor para com todos nós. Depois, conviver conosco. Esse também é um problema sério, né? Vai conviver com gente totalmente diferente das suas posturas, da sua maneira de ser. Vai conviver com gente assim que você vai ver o que isso significa, né? Então, tornou-se homem, conviveu conosco, ensinou, até aí não é problema, mas viu muito do que ensinou nem sendo lembrado, nem sendo praticado por aquelas pessoas que estavam ouvindo, né? Então, é um outro preço que está pagando. E chega o momento, né, de morrer, e como morreu, e quem matou. Veja só essa questão do quem matou. Jesus tem um momento que ele diz assim, que Jesus veio para os seus, isso aí quer dizer, é uma maneira de falar em relação ao chamado povo de Deus. Ele veio para esse povo chamado de Deus,
né, chamado povo de Deus, que era, né, o judaísmo. Então veio para esse povo e esse povo rejeitou. Veja só, veio para esse povo, veio para os seus e foi rejeitado. Esses seus já faz a coisa ficar grave. Porque quem foi que matou este? Foi o próprio povo seu. Percebeu a gravidade do negócio? Né? Então o povo mais religioso, vamos analisar aqui. Eu estava lendo que, por que o povo de Israel? O povo de Israel, digamos, dentro da concepção de quem escreveu, né, daquele teólogo, o povo de Israel era o povo mais moralmente capaz de receber Jesus. Né? O povo de Israel era o povo, tem outra expressão que ele usa, é o povo mais espiritualmente, mais religiosamente preparado para receber Jesus. Veja só. Esse povo foi quem matou. Veio para os seus e os seus o rejeitaram e o mataram. Então, tudo isso, né, esse hino está lembrando aqui a gente, né, por trás de tudo isso que ele está falando, do amor que o levou a seu filho entregar, né, para os salvos levar para si, para aqueles que forem alcançados por essa salvação, sejam levados para ele. Aí o estribilho diz assim, ó crê, quer dizer, tenha fé, creia nisso, né? A graça de Deus te chama dos céus. Ó, crê nesse amor sem igual. Descanse nesse amor. A palavra crer, a fé, tem o sentido de descansar e não de desafiar. Tá bom? Quem desafia Deus demonstra não ter fé. Então, não, eu tenho fé, é por isso que eu creio que Deus vai fazer isso por mim, Deus vai fazer isso comigo. Isso aí é falta de fé. Porque quem descansa não fica impondo nada a Deus. Ele sabe que Deus sabe perfeitamente conduzi-lo através da ação do Espírito. Né? Então ele continua. Não foram os grandes que Cristo chamou, né? Não foram os poderosos, nem justos veio ele salvar. Até porque não existia justo. Mas a ideia aqui é de que aquelas pessoas que se sentem justos, né, ou aquelas pessoas que se sentiam justas, essas pessoas ele não veio salvar. Porque também essas pessoas não o procuram. Porque não precisam. Eles entendem que não precisam. Né? Mas pobres e fracos, culpados e maus. Né? Veja só. Quanto mais distante de Jesus, mais a possibilidade dessa pessoa se salvar. Entendeu? Quanto mais a pessoa está distante, né, da vida espiritual com Jesus, mais ela está fácil, porque está mais próxima de descobrir sua situação. Mas aqueles que ficam pertinho, parecendo que são e não são, esses aí são mais difíceis de serem alcançados pela misericórdia, né? Então, mas ele veio salvar foram os pobres e fracos, culpados e maus. Mandou pelos servos chamar. O homem, porém, não podia chegar. Isso é o terceiro estrofe. O homem, porém, não podia chegar à santa presença de Deus, né? Porque seus pecados, com grande montão, vedavam-lhe a entrada nos céus. É isso mesmo. O Deus quer todo mundo salvo. É a vontade de Deus. Mas o que impede? Ora, se você pega o homem do jeito que ele está e coloca no céu, vai ser novamente uma terra, vai ser novamente um mundo como esse aí, conturbado, cheio de problemas, cheio de angústia, porque quem é que cria as dificuldades? Nós mesmos. A gente é que inventou que o diabo é que faz isso, o diabo é que faz aquilo, porque a gente gosta muito de jogar a culpa nos outros. A gente não é homem suficiente para assumir as nossas deficiências. Então a gente precisa de um diabo para jogar as culpas neles. Jogar as nossas culpas nele. Ele que me obrigou, ele que me forçou. Não, eu fiz, eu errei, eu falhei. Né? Eu falhei. Então é o pecado que impede a pessoa de entrar no céu. Não esqueça disso, porque isso é muito importante. O que leva uma pessoa a não ir para o céu é esse estado de pecado. Tá bom? O estado de pecado. Na hora que você se livra do estado de pecado, nada mais lhe impede de entrar no céu. Tá bom? O que é estado de pecado?
é você ainda estar agarrado ao pecado original, aquilo que Adão fez, né? Então todo mundo nasce nessa situação em caminho para o inferno, por causa desse pecado. Porque já que não vai para o céu, para o inferno. Agora, na hora que, no meio do caminho, ele descobre que está indo pelo caminho que ele não quer, e ele diz, Senhor, eu não quero esse caminho, eu quero voltar para trás. Aí, nesse momento, Deus ajuda essa pessoa, porque ela pediu, porque ela quis. Deus, então, muda o rumo dessa pessoa. Esse é chamado de arrependimento. E aí, então, ela vai para outro futuro, para outro porvir, que não o inferno. Tá bom? Aí a quarta estrofe diz, mas pelo sangue de Jesus expirou a culpa dos salvos na cruz. Maravilhoso isso. Está dizendo o seguinte, somos todos pecadores, estamos todos nessa situação pecaminosa. Todos aqueles que recebem Jesus, o que é feito? Essas pessoas são batizadas em Jesus, ou seja, essas pessoas passam a estar em Jesus. Entendeu? Elas passam a estar dentro de Jesus. Estando dentro de Jesus, então, Jesus morreu, então essa pessoa morreu. Jesus foi crucificado, então essa pessoa foi crucificada. Então é nesse sentido que a nossa situação de pecados e os nossos pecados são todos perdoados. Tá bom? Porque nós pagamos na cruz em Jesus. Por estar em Jesus, então eu estava na cruz e os meus pecados foram expirados, foram eliminados. A culpa dos pecados foram perdoadas. Tirando o pecado, caminho mostrou, o qual para o céu nos conduz. Quinta estrofe. E tu, pecador, não desejas então o amor do teu Deus conhecer? Por fé no Senhor como teu Salvador, irás alcançar tal prazer. Tá bom? Grande parte das pessoas tem muita dificuldade de se submeter ao arrependimento. Porque confunde arrependimento com religião. Entende? Confunde arrependimento com igreja. Confunde arrependimento com prática religiosa. Então rejeita. Entendeu? Rejeita. Quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com outra. Muitas vezes igreja, pessoas ligadas à igreja, atuam totalmente diferente do que seja arrependimento. Ok? Então, eu vou mostrar aqui um material que às vezes eu tenho divulgado, porque é uma verdade que precisa ser vista pelas pessoas. Deixa eu ver se eu acerto aqui, colocar. Ela está aqui. Pronto, é esse aqui. Deixa eu ver se chega. Pronto, é isso aqui. Veja só o que é que está dizendo aqui. Independente de igreja ou religião, então independente, não importa que igreja você esteja, não importa que religião você esteja, não importa. Você pode continuar na sua religião, você pode continuar na sua igreja, na sua comunidade religiosa, entendeu? Não tem nada que lhe impeça nisso. Então tem aqui. Reconheça-se pecador contra Deus como 100% das pessoas são. A Bíblia diz que todos são pecadores. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Entendeu? Então, reconheça-se como sendo parte disso. Ou seja, você é pecador. Não tem segredo nenhum nisso. Né? Não há segredo nenhum nisso. Apenas você deve aceitar essa situação. Então, deixa eu fechar aqui, pronto. Aqui está. Então, reconheça-se pecador. Segundo, lamente essa situação espiritual como 50% das pessoas fazem. Né? Então, claro que esse percentual aí é uma estimativa. Mas muita gente reconhece que é pecador. Então, até lamenta isso. Entendeu? Reconhece e lamenta. Né? Há uma tristeza na vida, mas isso ainda não é o suficiente para a mudança de vida. Então, terceiro passo, peça desculpas, né, ao Senhor por esta situação, como 25% das pessoas fazem. Então, olha só, você é pecador,
Você lamenta essa situação e agora você pede desculpa. Senhor Deus, me desculpe. Olha, é uma coisa tão grave, só para você ter uma ideia. Nós somos como que uma fábrica de pecados. Mesmo quando estamos parados, mesmo quando estamos dormindo, a gente continua uma fábrica de pecados. Então, o nosso pecado não são os pecados que a gente comete, mas é o fato de que somos pecadores. Entendeu? É isso que condena o homem. Somos pecadores. Então, veja, peça desculpas ao Senhor por essa situação, como 25% das pessoas fazem. O quarto passo: decida deixar o Espírito Santo operar mudanças, mudanças arrependidas em você, como tem feito com 12% das pessoas, dentro e fora de igreja, dentro e fora do cristianismo, tá bom? Algumas pessoas se assustam com esse negócio de fora do cristianismo, como se o cristianismo fosse o berço da salvação, e não é. Entendeu? Aliás, a grande parte do cristianismo é totalmente ao contrário do ensino de Jesus. Age de maneira totalmente ao contrário. Jesus diz, ame. Grande parte do cristianismo não ama. Perturba os outros, quer a morte dos outros, quer a destruição dos outros, fala mal dos outros, mente a respeito dos outros. Totalmente ao contrário do que Jesus ensina. Entende? Aquilo que antigamente foi chamado de Inquisição, né? Inquisição cristã, em nome de Jesus, aquilo existiu e aquilo continua existindo. Então o cristianismo não quer dizer nada, entendeu? Inclusive, antes de Cristo, muita gente foi salva sem haver cristianismo. E Deus, que amava aquelas pessoas naquela época, continua amando muitas pessoas hoje. Entendeu? E quer salvar pessoas. Então, não tem isso de, não, só a salvação só está no cristianismo, não. Isso é tolice. Entendeu? Porque Deus ama e Deus quer salvar pessoas. E o que é importante, não tem nenhum contexto que diz assim, você deve ser cristão. Não, você apenas deve arrepender-se dos seus pecados. Querer o arrependimento, porque o resto Deus opera. Então vamos continuar aqui no texto. Aí diz assim, depois disto, quer dizer, depois que você passou por esse processo, reconhecer, lamentar, pedir desculpas, né? Tomar uma decisão, deixar o Espírito Santo fazer essas mudanças em você. Aí diz aqui, depois disto, o Espírito Santo saberá cuidar melhor e lhe guiar pelo que for a vontade de Deus para o seu bem espiritual e existencial. Então, em vez de eu dizer para você, olha, você agora está com Jesus, então você tem que fazer isso, isso e isso. Não. Quem lhe orienta é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que vai lhe dizendo, lhe orientando como você agir depois que você passar por esse processo de novo nascimento, depois de passar do processo de arrependimento. Entendeu? Então é a gente confiar de que o Espírito faz essa obra. Nós, eu digo aí a maioria dos cristãos, por não acreditarmos, por não confiarmos no Espírito Santo, o que é que a gente faz? A gente fica dizendo para as pessoas o que é que elas devem fazer. A gente fica falando para elas o que é que elas devem crer. A gente fica dizendo para elas como é que elas devem se vestir. A gente fica falando para elas como é que elas devem pensar, como é que elas devem se comportar. Entendeu? Criando regras que, na verdade, não é papel nosso, é o papel do Espírito de Deus na vida das pessoas que passaram por esse arrependimento. Tá bom? Então, esse é o que nós temos aqui, né, a respeito de arrependimento. Vamos aqui para um outro ponto, né, que é o Filipenses. Filipenses capítulo 3, nós estamos no capítulo 3. E aqui vamos entrar no momento onde algumas pessoas também confundem muito, né, a palavra do apóstolo Paulo. Tá? Aqui o título é assim, se esforçando para o alvo. Não que já, Paulo escrevendo, né, versículo 12, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Alguns acreditam que Paulo aí ainda está em dúvida se vai ser salvo ou não.
entendeu? Alguns ficam em dúvida se Paulo está dizendo que ele está se esforçando para no futuro ver se vai ser salvo. Ora, o contexto do apóstolo Paulo, tanto nas outras cartas quanto nessa carta, não dá margem para isso, né? O que é que Paulo está dizendo aqui? Bom, pode ser que a gente hoje, né, na nossa maneira de entender, na nossa teologia, a gente pode não estar compreendendo, né? Mas é preciso compreender que Paulo sabe perfeitamente duas coisas fundamentais. Duas. O empenho dele é zero, né? Inclusive ele falou aqui, quer ver? Ele disse que ele coloca todo o empenho dele, tudo aquilo que ele fazia, é no capítulo 2, tudo aquilo que ele fazia religiosamente, para ele aquilo era, ele refugou, ele colocou como zero na vida dele, porque nada daquilo servia para o crescimento espiritual dele, né? Então ele está dizendo o seguinte: de mim nada pode ser feito para melhorar minha vida espiritual. É isso que ele está dizendo, né? Ele tem um momento lá aos Romanos que ele chega a dizer assim: aquilo que eu quero, eu não faço, eu não consigo fazer. E aí ele está falando daquilo que eu quero no sentido de agradar a Deus. Eu não consigo fazer. Mas aquilo que eu não quero, porque eu não quero desagradar a Deus, é isso que eu faço. Então, o ser humano é isso, né? E Paulo era isso. Então, Paulo não está dizendo aqui nesse versículo que ele está se empenhando na sua vida religiosa para ver se no futuro ele consegue uma salvação. Não é esse o sentido, tá bom? Porque o contexto não permite isso. Aí ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Isso aí é a questão, tudo indica, tem a questão da santificação. É quando você está num processo operado pelo Espírito de Deus, não por você. Toda vez que a gente vai ajudar o Espírito, a gente termina atrapalhando. Mas o Espírito está processando em nós uma maturidade espiritual. Então, as coisas velhas, não é que eu esqueço, não. Mas as coisas velhas, para mim, já perdem o valor, porque eu estou olhando agora as coisas que estão lá na frente e eu preciso crescer em relação a elas. Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus, né? Então, é a busca de ser agradável a Deus e de estar, né, dentro da vontade dele para fazer a vontade dele. Aqui tem perguntas que me fazem, né? E eu vou complementar, não é complementar, mas continuar, né, aquilo que conversamos ontem, quando falamos sobre a questão do amor, né? Que algumas pessoas entendem que o amor ágape só é para cristãos, né? Ou entendem que é muito difícil amar, quando na verdade a Bíblia diz que o Espírito nos capacita, né, em amar, porque já está em nós, porque é fruto do Espírito. E o amor ágape, ele não é uma coisa exclusiva dos cristãos, dos salvos, porque isso já existia, inclusive no entendimento dos gregos na época de Jesus. Então, o amor ágape já existia. O que o Espírito faz, quer dizer, por que já existia aquele amor? Porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que é que o Espírito então faz? O fruto do Espírito, ou seja, o resultado da presença do Espírito na vida de uma pessoa é aperfeiçoar a imagem e semelhança que cada um tem. E aí inclui esse amor que já existe lá e que ele vai agora desenvolver melhor, né? Como outras características. Então tá lá, bondade, benignidade, amor, fé e etc. Tá bom? Então o Espírito, isso já existe na pessoa, mesmo aquela que não é religiosa, não é dedicada a Deus, não passou pelo novo nascimento, né? Já existe nelas, e o Espírito agora vai aperfeiçoar, trabalhar isso que já existe nelas. Então, uma das características do amor ágape é a paciência. É a paciência. Isso está lá em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 fala tudo sobre o amor ágape? Não fala tudo, mas fala muita coisa, muitas características do amor ágape, tá bom? Então ele coloca aqui,
O amor ágape, ele é paciente. Paciente. Então vamos ver aqui algumas marcas dessa paciência, né, que tem no amor ágape. Ele é paciente com a pessoa amada. Então você ama aquela pessoa, né? Você tem naturalmente, não é que você vai forçar, não. Por você amar, naturalmente você vai ter paciência com ela. Como é que você sabe se está amando aquela pessoa? Quando você tem paciência com ela, né? Isso quer dizer que de vez em quando você não se irrita? Não, você se irrita de vez em quando. Mas você tem uma vida, um cotidiano com aquela pessoa com muito mais paciência com ela, né? Com o que ela faz, com ela em si, com a maneira dela, com o que ela faz e com o que ela deseja, ou o que ela não faz ou o que ela não deseja. Então você tem paciência, né? Você vai ver que essa paciência vai levar a outras características que a gente pode falar em outra oportunidade, quando você vai até justificar a pessoa, porque você tem paciência. Você então entende, não, ele está fazendo, ela está fazendo isso, porque provavelmente ela, né, viu isso, ela levou isso, ela sofreu isso e coisas assim. Então você vai justificando, né? Mas essa paciência que vai levar a ver as coisas de outra forma. Então, a paciência com a pessoa amada, né? O amor nos leva a ter paciência conosco, né? Com a gente mesmo, por ter paciência com o outro. Às vezes a gente fica até chateado. Por que é que eu aguentei aquilo? Por que que, né? Na verdade, vamos ter essa paciência com a gente mesmo. O amor, esse amor ágape, né? Por conseguinte, nos leva também a ter paciência com outras pessoas. Então eu desenvolvo um amor, essa paciência com aquela pessoa, desenvolvo uma paciência comigo e eu desenvolvo uma paciência agora com as outras pessoas também, né? Resultado dessa paciência original com aquela pessoa. Como Jesus, com todos que viram e ouviram ele e rejeitaram a fé. Quantas pessoas conviveram com Jesus, né, e rejeitaram a fé. Então Jesus teve paciência com essas pessoas. Como Jesus com os apóstolos depois de tudo que estiveram com ele. Jesus teve paciência. E um exemplo que tem aqui é Pedro, por exemplo, né, o apóstolo Pedro, que desde o início do ministério de Jesus, desde o início, chegou um momento que Pedro tentou Jesus, e Jesus foi paciente com ele, apesar que a palavra que Jesus fala ali parece que é meio dura, né? Para trás de mim, Satanás. Mas existe aí uma paciência com Pedro. O Pedro o negou, e depois que Jesus o encontra, né, depois da ressurreição, a gente vai ver que Jesus nem toca no assunto, né, segue em frente. Pedro feriu o soldado. Ora, ferir aquele soldado demonstrou que Pedro estava muito longe ainda de Jesus, né? Não, mas foi o temperamento dele. Não, o temperamento é controlável quando você já está sob o controle, não é, de algo especial como era Jesus, você conviver com Jesus. Então você não tem justificativa para fazer aquilo. Aquela foi uma demonstração de que estava muito longe. Aquilo até casa com a ideia, com o que Jesus falou a Pedro. E falou nessa época aí, nesse momento, talvez alguns momentos antes, uma hora ou menos de uma hora antes, Jesus falou para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, né? Quando tu te converteres, quer dizer, dá a ideia de que Pedro ainda não era um convertido, né? E Jesus paciente, então, com Pedro e tudo isso. Também tem como Jesus com os que o rejeitam até hoje, principalmente os que se justificam atrás de pessoas menores. Ou seja, tem gente que se justifica: olha, eu não quero saber de ser cristão, porque eu conheço tanto cristão que faz isso. E é verdade, tem muitos cristãos que fazem, né? Se dizem cristãos e fazem, e vivem mesmo uma vida mais imitando o próprio diabo do que o próprio Jesus. Existe isso muito. Dentro do cristianismo está superlotado disso. Agora,
E isso não é uma justificativa para uma pessoa que conhece Jesus e diz, olha, eu não te quero, eu não quero uma vida com você por causa de fulano de tal. Então aí entra a paciência de Jesus. Como é que me conhece, deixa de me agradar, deixa de me seguir, né, por causa de pessoas que agem e são do jeito que agem e que são, né? Também, como Jesus, a paciência, né, como a paciência de Jesus conosco, que somos guiados pelo Espírito Santo e ainda somos tão carnais, né? Somos ainda tão levados pelas obras da carne, ainda somos muito levados, né, pelo velho homem. Então, Deus, Jesus, tem muita paciência conosco. Eu tenho a impressão que a paciência dele conosco, né, é maior, precisa ser maior do que com o ímpio. Porque o ímpio que eu digo é a pessoa que não tem um compromisso com Jesus, né? Não assumiu esse compromisso. Então, uma pessoa que não assumiu o compromisso com Jesus é uma coisa, né? Não justifica, mas é uma coisa a se considerar. Agora, uma pessoa que diz assumir um compromisso com Jesus, né, é guiado pelo Espírito Santo e tem um comportamento, às vezes, pior do que gente que não tem compromisso com Jesus, aí é de dar dó, aí é de doer. Né? E Jesus, ainda assim, tem paciência com a gente e com esses comportamentos malignos, carnais, né, que a gente tem. Né? Então, aqui ele tem paciência com a nossa imaturidade. O crescimento lento que nós temos, o crescimento espiritual lento que temos por causa da nossa teimosia, por causa da nossa, né, do nosso jeito duro, né, de ser trabalhado, de permitir o trabalho, a obra do Espírito Santo na vida da gente. Muito bem. O que é o culto a Deus? Antes de falar o que é culto a Deus, o que o culto a Deus tem que ser terapêutico para ser culto, tem que ser terapêutico para ser culto. Então, antes disso, eu queria só, aqui no meu Facebook, tem algumas coisas que eu queria destacar. Né? Uma delas é sobre a casa de apoio. Deixe-me abrir aqui de novo para mostrar o meu Facebook. Pronto, está aqui. Aqui tem uma postagem do PS Caps que diz assim: SOS desenvolvendo o amor, né? PS Caps, Casa de Apoio Solidário, junte-se a nós, vamos ajudar quem precisa. Aí tem aqui contato, o número do telefone, né? Aí diz aqui, é só ligar, e aí vai saber como poder ajudar, como poder participar desse trabalho, né, do PS Caps. Tem outro aqui também, que é do PS Caps, diz assim, SOS Ação Solidária. PS Caps, Casa de Apoio, junte-se a nós e vamos ajudar a quem precisa. Vamos imaginar que alguém nosso adoece ou tem um acidente na estrada e a gente vai para uma cidade onde é desconhecida, onde não temos pessoas conhecidas, mas só naquela cidade pode ser tratado aquela pessoa. A gente vai para lá, qual é a ideia? Ou a gente vai pagar um hotel caro, ou barato, mas vamos pagar um hotel, e às vezes a gente nem sabe como é que vai ser isso, se vai ser longe ou perto, o que seja, ou a gente vai ter que dormir nos bancos do hospital acompanhando, né, aquele nosso doente. E quando chega lá na cidade, a gente encontra uma casa de apoio como essa, né, onde está tudo lá, onde você cuida de você, onde você tem um lugar tranquilo para dormir, onde você tem um lugar tranquilo para comer, onde você tem um lugar tranquilo para ficar, onde você tem um lugar que lhe dá assistência, inclusive, né, psicológica, enfim, é um trabalho cuidadoso que é feito com as pessoas que chegam naquela casa. E é um trabalho que tem um grupo que está de uma maneira ou outra ali à frente
e trabalhando para que aquela casa exista, e tem pessoas que estão sustentando aquela casa, que estão pagando, porque tudo hoje você paga, você não, né? Então está lá pagando o aluguel da casa, está lá pagando a energia da casa, a luz, a água, enfim, está sustentando aquela casa para receber pessoas, para ajudar pessoas, para acompanhar pessoas. Então isto é a casa de apoio, né? E a gente tem que estar de alguma forma colaborando, orando, pedindo a Deus que abençoe, né, esse trabalho. Aqui tem um vídeo, né, de relaxamento muito interessante, que inclusive trabalhado na questão mental, psicológica, né, das músicas e de como foi apresentado. A descrição desse vídeo, né, explica direitinho como foi o processo para preparar o vídeo. E aí por diante tem outros vídeos, né? E aqui que nós vimos e etc. Então, vamos aqui para o que é o culto terapêutico. Se um culto não for terapêutico, ele não é um culto a Deus, tá bom? E aí tem a ver com as bem-aventuranças. Aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa sede de justiça aqui não é exatamente a justiça que a gente pensa, né? Essa justiça humana, né? Executada pelo judiciário, né? de um país, nada disso, não tem nada disso aí. A justiça aí é no sentido daquilo que Deus quer para a vida da gente, né? Essa é a ideia de justiça, né, que está na Bíblia. Semelhante ao que está lá no Salmo 23, que diz assim: guia-me pelas veredas da justiça pelo amor do seu nome. Então, Deus é que nos conduz, como bom pastor, ele nos conduz pelas veredas da sua justiça, né? Aí, com esse amor, ele nos conduz dessa forma. É nesse sentido que também o culto a Deus é terapêutico. Quanto mais eu estou nas trilhas, né, das veredas da justiça, mais afeiçoado, mais interessado em ser bênção aos outros a gente é, né? Para agradar a Deus principalmente, tá bom? A gente vai orar. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo que ele significa no nosso relacionamento contigo. Pedimos que nos abençoe, pedimos que hoje seja um dia maravilhoso e especial na vida de todos nós. Confiamos que tu sabes cuidar de cada um de nós, Senhor. E mesmo nas dificuldades, nos sofrimentos, tu sabes nos acolher, tu sabes cuidar pessoalmente de cada um de nós. Nós confiamos nisso e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje é domingo, né? E tomara, a nossa oração é que esse domingo seja um dia muito especial para você, para sua família e para todas as pessoas que convivem com você, tá bom? Que nesse dia o Senhor possa continuar contando muito com você, com a sua vida, com o seu jeito de ser, para trazer, levar, né, alegrias a outras tantas pessoas, tá ok? Então, que o Senhor continue te abençoando.